Esse projeto é coordenado pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade, na área de Ecologia de Comunidades, sob orientação do professor Tiago Izzo, e o título Mais Calor e Menos Umidade, como as plantações reduzem a diversidade de cores e tamanhos de formigas no ecótono e Amazônia Cerrado. Temos hoje um cenário de intensa conversão de vegetação nativa em plantações agrícolas, que ocorre de forma crescente na região de transição dos biomas de Amazônia Cerrado. Essa região é bem conhecida como Arco do Desmatamento. Aprofundando um pouco mais nas características desses ambientes, a transição é tida como uma combinação entre formas savânicas e florestais. A gente pode destacar a diferença microclimática entre esses tipos de formações, né? E como microclima, a gente delimita a temperatura, a incidência de radiação no solo e a umidade relativa. O cerrado, como ele tem vegetações mais abertas, ele tende a ser mais seco e com maior incidência de luz no solo, que é bem diferente da Amazônia, que é mais fechada e tende a ser mais úmida, com uma temperatura mais amena e com menor incidência de luz no solo. Dada essa diversidade de microclimas locais, as espécies elas tendem a se dispersar de acordo com suas preferências fisiológicas e comportamentais. Né? Os fatores microclimáticos, né, eles vão interagir com aspectos de regulação fisiológica interna ao indivíduo. Né? E os organismos eles podem se dispersar e ocupar determinados ambientes em função dessa interação. Em formigas, a troca de calor ela é influenciada pelo tamanho corporal, onde quando maior o tamanho corporal, maior a resistência a calor extremo. Enquanto que a troca de água ela pode ser influenciada pela coloração da cutícula. Né? Quanto mais escuro, maior a resistência à perda de água. Então, o objetivo proposto pelo projeto é investigar se a sobrevivência e a persistência de espécies de formigas mais escuras e de maior tamanho é moldada pelas diferenças microclimáticas entre áreas preservadas e os cultivos de soja. Então, entre as hipóteses, nós temos que formigas maiores e mais escuras elas vão se favorecer de ambientes mais abertos e secos, e que também comunidades de cerrado e plantação são mais semelhantes em padrão de tamanho e cor, já que possuem microclimas semelhantes. A primeira etapa da metodologia ela já foi concluída com dados coletados entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019 por pesquisadores do projeto Bioagro, né, onde foram amostradas formigas de 100 fazendas, né, no estado de Mato Grosso. Em cada fazenda foram realizados 3 transectos em ambientes de reserva legal, de borda e de plantação, totalizando 27 pitfalls por fazenda. Essas amostras, então, foram triadas e as espécies foram identificadas com a ajuda de especialistas e também no laboratório de ecologia da UFMT. A segunda etapa ela será a medição do tamanho, né, pelo mesossoma da formiga e da coloração em 3 pontos da cabeça dos indivíduos. Isso será feito com a ajuda de estereomicroscópio e com software especializado em medições. Para as análises dos dados, a gente pretende fazer modelos lineares generalizados para comparar as médias de coloração e tamanho corporal para cada local de coleta, né? Reserva legal, borda e cultivo. Então, a gente irá produzir gráficos parecidos com esses aqui, onde teremos para cada tipo de ambiente uma média de tamanho e coloração que representa a comunidade local. Então, nos resultados esperados, pretendemos encontrar que as comunidades de cultivo tendem a apresentar formigas de maior tamanho e de coloração mais escura, sendo que em bioma amazônico, né, a proporção de formigas maiores e mais escura tende a ser muito maior comparativamente aos ambientes nativos. Isso demonstraria que as áreas de cultivo elas podem moldar as comunidades de formigas pelas características de tamanho e cor. Então, a gente pode estar, a criação do cultivo ele pode estar direcionando a perda ou a sobrevivência de espécies nessas áreas de fronteira agrícola. Então, o que já foi feito? Né? Nós já definimos, já fizemos o delineamento amostral, fizemos as principais hipóteses, fizemos algumas medições de cores e tamanho, que ainda precisa de alguns ajustes na metodologia. O que a gente precisa fazer ainda é medir todos os pontos amostrais, fazer as análises dos dados e produzir os resultados e as discussões dos dados. Bom, e é isso, obrigado pela sua atenção e obrigado ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia. E segue o e-mail para contato, caso você queira conhecer mais sobre o meu trabalho.